Olá, hoje o nosso encontro ele tem como pauta o texto de 1 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3. Nós estamos falando dessa carta de 1 Coríntios que tem como tema o Espírito Santo e a Igreja. Existiam muitos conflitos comunitários nessa comunidade de Corinto. Mesmo uma comunidade que buscava fervorosamente o Espírito Santo, eles não tinham compreendido a relação do Cristo crucificado, da graça de Deus e do poder e da sabedoria que o Espírito Santo nos oferece. Quando você desconecta o Espírito Santo da graça recebida em Cristo Jesus, acontecem muitos equívocos na nossa caminhada com Deus. Por isso, para mim, a centralidade daquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, aqui de 1 Coríntios, ele se encontra exatamente no versículo 12 do capítulo 2. Ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios está o tempo todo fazendo esse diálogo da sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. O poder humano de governar e subjugar os outros e o poder de Deus. E por isso ele diz, olha, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá entendimento. E de novo ele traz esse diálogo. Ele não é um espírito procedente do mundo. Por isso não representa o padrão que nós temos no mundo, mas sim o padrão dos céus. E o Espírito Santo nos dá a entender tudo aquilo que a gente tem recebido gratuitamente de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é que nos faz entender a graça revelada em Cristo Jesus. Nós recebemos aquilo que nós não conquistamos. Nós aceitamos aquilo que nos foi dado, conquistado, o preço alto que Jesus pagou por nós na cruz. E por isso nos deu a mentalidade de Cristo. Ele termina o capítulo 2 dizendo isso. Mas aí o capítulo 3, ele fala dos conflitos que eles têm lá. Ele fala, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, porquanto vocês ainda são carnais, vocês ainda vivem com esse espírito procedente do mundo. E aí o que ele quis dizer com isso? Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Ele está falando, olha, existe entre vocês muitas brigas, muita divisão, e isso evidencia que vocês continuam sendo guiados por esse espírito do mundo, de poder, de ganância, de ambição, esse espírito do mundo, de uma vida autocentrada, de uma vida orgulhosa, de uma vida, portanto, que não entendeu a graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que ele tinha colocado um fundamento, um alicerce, e esse alicerce é Cristo Jesus. Esse alicerce não pode ser retirado. O grande conflito que eles tinham lá era para saber qual era a maior dos líderes que eles seguiam, se era Paulo, se era Apolo, se era Pedro, ou se era o próprio Jesus. E aí Paulo ele coloca um padrão e ele diz, olha, o alicerce é Jesus, o Senhor é Jesus, Ele é dono, Ele é o cabeça, Ele é o fundamento. Agora todo líder, todo pastor, todo aquele que segue como discípulo de Jesus, ele é servo, ele é servo. E por isso Paulo diz, olha, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Paulo plantou aquela igreja, Apolo pastoreou, regou aquela igreja. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem é dono dessa, como ele diz, dessa lavoura é Deus, não somos nós. Por isso, de acordo com o nosso dom, a gente serve para abençoar as pessoas, não para a nossa glória, não para uma vida centrada em nós mesmos. Porque quando nós estamos autocentrados, então nós criamos trincheiras nos nossos relacionamentos e a briga é certa. Quando nós buscamos a glória do Senhor Jesus, a gente passa a servir. Se o outro não reage bem, se o outro tem dificuldade, se o outro tem imaturidade, isso já não é um problema nosso, porque o que Deus nos chama a fazer é servir. Que você e eu
possamos buscar essa presença de Deus maravilhosa, do Espírito Santo, para que a gente passe de pessoas briguentas, pessoas impacientes, a pessoas solidárias, a pessoas amorosas, cheios da graça do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.